Agora que a gente já dominou os princípios do keyframe, a gente vai começar a utilizar eles na prática, tá? Então agora a gente vai usar o keyframe para manipular os áudios. E eu vou explicar para vocês exatamente como fazer isso e o que é manipulação de áudio. Vocês vão entender tudo nessa aula, tá? Então vamos lá. Eu tenho esse vídeo de skate aqui, tá? É um vídeo que tem o som do skate e uma música. Então, né? Como você pode ver, tá tocando a musiquinha e eu dando as manobras aí, manobrando. Então vamos começar a manipulação de áudio com os keyframes aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um fade in. Então fazer a música começar baixinha e daí ir aumentando aos poucos com o keyframe. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e eu vou baixar totalmente o volume do vídeo. Então eu vou deixar o vídeo sem volume. Adiciono o keyframe no começo, né, que é a posição inicial. E aqui mais ou menos quando eu quero que ele atinja o 100%, aqui assim, eu quero que ele atinja o 100%. Então eu vou, clico no meu keyframe e aumento o volume para o 100%. Então passou um pouquinho, mas tudo bem, vamos ver como é que ficou. Viu? Ó, o vídeo começou baixinho, sem volume, ó. Eu vou até alongar um pouco isso. Eu vou vir aqui, eu vou excluir isso aqui e eu vou alongar para quando eu acerto a manobra exatamente aqui, ó. Pum, aqui eu quero que ele atinja o 100%. Então eu já tenho o primeiro que foi marcado, eu clico aqui e coloco em 100%. Então vou passar um pouquinho, 110%. E agora o vídeo vai fazer um fade bem longuinho, ó. Sem áudio, aumentando. Aí chegou no 100%. Beleza. E agora vamos fazer isso pro fade out. Então, onde é que eu quero que aconteça o fade? Acho que mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui eu quero que ele comece a ter o fade quando eu volto dessa manobra. Talvez até um pouquinho antes. Aqui, ó. Não, acho que ali tá bom. Aqui eu quero que ele comece a fazer o fade out. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, tá? Clico ali para marcar o primeiro keyframe, primeira posição inicial. Marco aqui o último keyframe e altero o volume pro 0. Então, vamos ver como é que ficou? Então, ó, que legal que ficou. Ó, tá? A música tá no 100 e daí ela começou a diminuir. E acabou o vídeo no 0. Então essa foi a manipulação de áudio que a gente fez sem fazer nenhum corte no áudio, tá? A gente poderia ter feito isso cortando, por exemplo. E também sem colocar nenhum efeito igual o fade in ou fade out. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas narrações pra gente incrementar mais a nossa manipulação de áudio com os keyframes. Eu vou fazer algumas narrações, falar algumas coisas que eu lembro que me marcaram quando eu tava tentando fazer essas manobras aqui. E quero fazer com que bem na hora que eu fale elas, a música do vídeo abaixe e aumente a minha voz. E a gente vai fazer isso com os keyframes. Você vai entender na prática agora. Então, eu vou fazer a narração. Vou colocar aqui. Demorei muito para acertar essa manobra. Eu lembro que essa linha inteira, né, isso faz tudo parte de uma volta só. E eu fiz várias vezes até chegar na perfeita. Eu aprendi essa manobra nesse dia. Nossa, isso deu medo. Aprendi nesse dia a manobra nova. Minha manobra favorita. Isso deu medo. Nossa, isso eu demorei muito. Manobra nova. Isso aí foi de primeira. Tá bom, deixa eu dar uma excluidinha aqui. Vamos dar uma diminuída aqui e vamos começar a nossa manipulação de áudio. Então, todas as partes que eu falei, eu quero que diminua a música. Daí depois que eu falo, aumente de novo. Então vamos lá. Esse segundo áudio, o áudio da locução, eu não vou alterar ele, tá? Eu não vou fazer nada de keyframe neste áudio da locução, só no áudio do vídeo. Então antes eu vou tirar fora todas as partes que eu não estou falando. Então tudo que eu falo... Essa parte aqui, ó, isso aqui... Deixa eu tirar o áudio do vídeo aqui rapidinho, só pra eu conseguir saber onde que eu tenho que fazer... Não, não é pra marcar o keyframe, isso aqui eu tenho que excluir o keyframe. Todos os pontos de cortes aqui, pra eu saber. Opa, tinha que ter tirado o áudio do vídeo aqui.
Não, só que agora eu tô com o keyframe ativado. Não, não é pra tirar o keyframe. Tira esse keyframe. Não tira. Por que que... Ah, agora ele tá ancorado no keyframe, mas tudo bem, eu tiro depois. O que eu falei? Demorei muito pra acertar essa manobra. Então, vou excluir isso aqui. Essa partezinha aqui onde eu falo, vou fazer uma divisão. Deixa eu já remover o keyframe aqui pra eu não esquecer. Demorei muito pra acertar essa manobra. Eu vou até aumentar, na verdade, em vez de ficar tentando diminuir por causa do keyframe. Demorei muito pra acertar essa manobra. Tá. Vamos ver isso aqui, o que eu falei aqui. Eu lembro que essa linha inteira, né? Isso faz tudo parte de uma volta só. E eu fiz várias vezes até chegar na perfeita. Então, até chegar na perfeita. Vamos lá. Eu aprendi essa manobra nesse dia. Isso aí eu vou excluir, não vou usar esse áudio não. Ó, esse aqui eu vou usar. Nossa, Nossa, isso deu medo. Então, estamos usando. Opa. Voltar aqui pro áudio. Nossa, isso deu medo. Então, nossa, isso deu medo. Posso excluir aqui. Vamos dividir aqui. Aprendi nesse dia a manobra nova. Aprendi nesse dia a manobra nova. Então, isso aí foi uma manobra nova. Então, aprendi no dia. Essa é a minha manobra favorita, como eu falei no vídeo. Então, vamos diminuir aqui. Minha manobra favorita. Então, minha manobra favorita. Era a anterior, tá? Não era essa, no caso. Ficou meio em cima. Minha manobra favorita. Isso deu medo. Isso deu medo. Eu lembro que eu demorei bastante pra começar a tentar. Isso deu medo. Isso deu medo, aí eu removo pra cá e removo pra essa parte aqui que eu falo que demorou bastante. Nossa, isso eu demorei muito. Que eu demorei bastante, então posso excluir aqui. A manobra nova, então quando eu falo que é manobra nova, eu tiro aqui, então Manobra nova. posso remover aqui, até diminuir um pouquinho. Vamos ver. Isso aí que eu falei que foi de primeira. Foi realmente. Isso aí foi de primeira. Isso aqui foi de primeira. E daí eu não falei mais nada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar todos esses áudios e botar no 100 de novo, tá? Porque eu não quero deixar no 1000, eu quero fazer a manipulação de áudio pra você ver. E até porque vai ficar bem melhor a qualidade. E daí eu já volto assim que eu tiver feito tudo isso aqui no 100, tá? Então é isso. Então eu já ajustei todos os áudios aqui. Tirei tudo do 1000 e botei pro 100 de volta. E tá bem baixinho, ó. Não dá pra ouvir, ó. Não dá pra ouvir nada. Dá pra ouvir um ruidinho assim, mas não dá pra ouvir muita coisa. Claro que eu poderia vir aqui, ó. Clicar aqui. Eu poderia dividir. E eu poderia dividir aqui e diminuir o volume pra conseguir adicionar o keyframe, né? Pra conseguir ouvir o que eu falei. Então, ó. Daria. Demorei muito pra acertar essa manobra. Então, vou botar aqui no... Não tá funcionando por causa dos keyframes, porque, né? Ele já identificou que eu coloquei um keyframe, então ele não tá mais deixando eu fazer. Então eu nem vou conseguir fazer do jeito convencional por causa dos keyframes. Então eu vou voltar tudo aqui pra desfazer a parada, que eu vou fazer seguindo os keyframes aqui, então. Então o que que acontece? Ó, começa o volume no 0 e vai crescendo por conta do keyframe. Então, ó. Ó, é aqui, eu demorei muito pra acertar aqui. Então, mais ou menos aqui, ó. Aqui, o que eu quero que aconteça? Eu vou diminuir o volume e ele já vai ativar o keyframe, porque os keyframes, como eu adicionei ele na primeira vez, ele já identifica que qualquer movimento que eu for fazer no áudio, ele vai ser um keyframe. Então, eu vou botar aqui bem baixinho, por exemplo, no 10, e ele vai identificar como keyframe. Então, ele vai baixando até chegar lá, ó. Demorei muito pra acertar essa manobra. Eu vou até aumentar um pouquinho o áudio desse, que eu achei que 100 tá meio baixo. Então eu vou deixar uns 300, será? Vamos ver como é que ficou. Ó, Demorei muito pra acertar essa manobra. aí ficou meio estourado. Talvez um pouquinho mais baixo, né? 240. Ó, vamos ver. Demorei muito pra acertar. Então, Demorei muito pra acertar essa manobra. demorei muito pra acessar essa manobra. Muito pra acertar essa manobra.
manobra. Demorei muito pra acertar essa manobra. Então, eu quero que aqui, quando eu acabei de falar que eu demorei muito essa manobra, já volte pro 100 o som. Então, ó, ele voltou pro 100. Então, ó, aqui começou a diminuir. Demorei muito pra acertar essa manobra. Eu vou até, o que eu quero fazer? Eu vou até aumentar um pouquinho, né? Então, ó. Demorei muito pra acertar essa manobra. Então, ele já foi gradativamente aumentando. Demorei muito pra acertar essa manobra. Então, aqui, exatamente aqui, eu quero que ele baixe. Só que o que eu vou fazer? Neste caso aqui, eu vou fazer um corte, tá? E vou baixar o áudio só aqui, porque o keyframe ele tem a mania, né, de baixar o áudio muito antes do tempo que eu quero que ele baixe. Então, eu fiz aquele cortezinho ali para ele baixar o áudio só imediatamente antes de entrar o áudio, para não ficar muito tempo com o áudio baixo, antes de dar a minha narração. Eu lembro que essa linha inteira, né, isso faz tudo parte de uma volta só, e eu fiz várias vezes até chegar na perfeita. Até chegar na perfeita. Aí, bom, aqui pode voltar. Aqui pode voltar o tempo, né? Então volta 100 e vai marcar outro keyframe aqui. Então, ó como é que tá ficando. Eu fiz o cortezinho ali, você vê que em vez de ter começado aqui mais ou menos a baixar o áudio, ele baixou o áudio, começou a baixar o áudio só nesse pedacinho de tempo. Então, foi mais de repente essa porrada no áudio. E pra esse caso eu achei que ficou melhor. Eu lembro que essa linha inteira... Aí eu vou aumentar aqui um pouquinho o volume, né? Deixar no 200 e pouquinho. Eu lembro que essa linha inteira, né, isso faz tudo parte de uma volta só, e eu fiz várias vezes até chegar na perfeita. Ó, até chegar na perfeita. Beleza, tá ficando legal. Ó, isso deu medo. Então, mais ou menos aqui, quero que ele baixe o som mais ou menos aqui, vai marcar um keyframe. Então, aqui eu vejo, quero que ele baixe aqui. Aqui, ó, quero que ele baixe aqui. Nossa, isso deu medo. Ó, aí eu vou aumentar aqui o volume para um 300, né? Porque mesmo sem áudio eu já achei baixo. Opa. Nossa, isso deu medo. E exatamente, aí eu vou fazer um cortezinho aqui. Eu quero que o áudio, ele volte bem de repente de novo, o áudio da música. Não quero que ele volte enquanto eu estiver falando, que ele vá voltando enquanto eu ainda estou comunicando enfim, fazendo algum comentário da manobra. Então eu quero que seja bem de repente. Então, bom, frame ativado já. E foi, ó. Nossa, isso deu medo. Bom. Ativou. Perfeito. Ó, aqui, mesma coisa que eu vou fazer. Cortezinho bem antes, ele marcou o keyframe. Entro aqui, vou botar a música num volume bem baixo para dar para ouvir. Vou dar uma aumentadinha nessa aqui para uns 200 e pouco. Aprendi nesse dia a manobra nova. Aí aqui, o que eu vou fazer? Vou botar um cortezinho. Vou botar outro cortezinho aqui. Opa, cortezinho não. Mas vou aumentar pra cá. Aí pronto. Outro keyframe. Ó, aqui eu falei outra coisa da minha manobra favorita, que é o Nose Blunt Front. Então, bem aqui, exatamente aqui, eu vou fazer um corte. E daí, aqui, não preciso fazer outro corte, eu só boto pro 10, mais ou menos. Minha manobra favorita. Aí vamos aumentar um pouquinho o volume, né? Para um 300. Minha manobra favorita. Aí, minha manobra favorita. Aí, exatamente aqui, depois da minha manobra favorita, já volta pra cá. Então, nesse espacinho de bem curto aqui, já volta o som. Então, vamos ver. Minha manobra favorita. Ó, bem quando eu falo que isso aqui deu medo, de novo, entra aqui, aí aqui eu boto no 10, né, diminuo. Isso deu medo. Isso deu medo, aí aqui eu já divido de novo e aqui eu já aumento o som pro 100 totalmente. Então... Ó, aqui eu falei, isso aqui demorou muito e tal. Então vem, clica aqui, vem pra cá. Vamos diminuir todo o som. Então diminuímos o som. Nossa, isso eu demorei muito. Vamos dar uma aumentadinha na narração, porque a narração ficou extremamente baixa, não sei porquê. Isso eu demorei muito. Isso eu demorei muito.
Aí aqui já entra uma divisão. Eu não tô fazendo essas divisões porque eu não conseguiria fazer essas transições de áudio sem cortar. E sim porque o keyframe ele faz a transição de áudio ser gradativa. Então, por exemplo, ó, aqui, exatamente aqui, quando eu botei pro áudio ir pro 10, eu botei para ele ir pro 10, né? O que ia acontecer é que quando eu botasse para ele ir pro 100 de novo aqui, ele ia começar a aumentar deste último ponto. Ele ia ir gradativamente aumentando durante toda a minha fala por 100%. E é justamente o que eu não quero, entendeu? Eu quero que aconteça num período bem curto essa diminuição e aumento de áudio. Por isso que eu tô fazendo esses cortes. Só esse corte inicial. Que daí eu consigo fazer só nesse período, nesse espacinho de tempo bem curto, o áudio aumentar repentinamente. Que é o que eu quero. Da manobra nova. Então eu faço aquele cortezinho só para o áudio vir bem rápido, repentino. Aí aqui eu quero que ele volte bem rápido também e não interfira a minha fala, então eu faço o corte. Na verdade eu nem precisava, eu queria, faço o corte aqui, né? Aqui e aqui eu aumento, então por 100. Então aqui vem de novo. Aqui eu já baixo pro 10. A parte da manobra nova, né? Eu tenho que dar uma aumentadinha no áudio. Vou botar aqui para um... Vamos ver. Manobra nova. Então venho, aumento. Isso aí foi de primeira. Então, ó, já começou. Quando que tá o keyframe aqui? Ó, ele começou a aumentar bem depois. Então o que eu vou fazer? Eu vou até remover um pouco. Ó. Primeira. Onde é que tá os keyframes? Onde é que ele começou a aumentar? Ah, não começou ainda, Isso aí né? foi de primeira. Então tá. Então vem aqui. E aqui já bota tudo de novo pro máximo. Então, ó. Primeira. E daí baixou, fez o fade. Então ficou isso, a gente manipulou os clips, manipulamos os áudios deste vídeo usando só os keyframes, tá? Cortando o minimamente possível e usando os keyframes para fazer tudo. Então, na realidade, se a gente tivesse não utilizado os keyframes, a gente conseguiria ter chego no mesmo resultado, claro. Só nos fades que não, né? Porque daí a gente teria que fazer, tipo, cortar um segundo, aí cortar outro segundo e aumentar um pouco o volume, e indo fazer isso de segundo em segundo. O keyframe, ele faz isso de forma automática, né? Esse aumento ou essa diminuição. Mas a diferença entre fazer isso aqui, essa manipulação de áudio com os keyframes, é porque o áudio, ele tá todo no mesmo volume. Ele continua todo no 100%. A única coisa que mudou foi que pontos específicos dele estão mais baixos. Mas o áudio, ele continua todo no mesmo nível, entendeu? Se a gente entrar nas configurações do áudio, ele tá todo configurado no 100%. Todas as partes dele. Quando não estaria dos cortes normais, né? Os áudios, eles estariam, tipo, bem picotados. Um estaria em cada um dos níveis, enfim. Ia estar uma bagunça. Aqui a gente cortou bem menos e ainda os áudios, eles estão no mesmo volume, no mesmo nível, tá? Então, é isso. É assim que se manipula os áudios usando os keyframes. E a gente consegue fazer tudo, tá? Utilizando os keyframes. Então, vamos que vamos. E na próxima aula a gente vai falar da animação de texto com keyframe, beleza? Então, bora aí.